Olá, hoje é quinta-feira, 13 de junho de 2024. Estamos no ar a partir de agora com mais uma edição do Piques News. E você vai ver que com as enchentes no Rio Grande do Sul, acende um alerta para a importância do desassoreamento dos rios. Em Santa Catarina, o governo do estado começou os trabalhos de dragagem do rio Itajaí-Açu. Mas além da areia e pedras, as equipes têm encontrado lixo, materiais que mostram o descaso da população com a preservação do meio ambiente. E você vai ver também nesta edição. Junho Vermelho, ação no estádio do Atlético Paranaense, recebe torcida disposta a doar sangue. Técnicos da Sanepar ajudam cidades do Rio Grande do Sul. Equipes auxiliam na limpeza e recuperação do abastecimento de água. Paraná reforça investimentos na segurança no trânsito. O objetivo é criar conscientização e reforçar a aplicação das leis. Bombeiros de Santa Catarina são homenageados por atuação no Rio Grande do Sul. Ato também marcou a promoção e formatura de novos profissionais. Milhares de peixes aparecem mortos no México. Voluntários ajudam na limpeza do local para evitar a propagação de doenças. E você vai ver ainda: reforma de Milei é aprovada. Em meio a tumultos, senadores argentinos votaram a favor das medidas. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela companhia. Agora são 8h02. E em Curitiba, o EMEPAR, responsável pela coleta e distribuição de sangue no estado do Paraná, vem promovendo ações de doação de sangue para celebrar o Junho Vermelho. Desde o início do mês até agora, foram coletadas 6.000 bolsas de sangue, uma média de quase 550 por dia. Durante todo o ano, as 23 unidades de coleta espalhadas pelo estado somam 90.000 doações. Esse mês de junho é o mês da conscientização e da importância da doação de sangue. O sangue, seus hemoderivados, é um bem extremamente precioso e, efetivamente, um divisor de águas entre vida e morte. Uma das ações promovidas reuniu 100 doadores na Liga Arena, do Clube Atlético Paranaense. Em frente ao estádio, um painel de LED foi instalado, informando o número de pessoas impactadas pelas doações. Uma parceria com o Clube Atlético Paranaense, lá na Liga Arena, fizemos um grande movimento de doação de sangue. A doação de sangue, antes de tudo, é um ato de humanidade e é um ato que salva vidas. A iniciativa busca não só aumentar os estoques de sangue, mas também conscientizar sobre a importância da doação, especialmente em um mês que celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue, em 14 de junho. Técnicos da Sanepar, que é a Companhia de Abastecimento de Água do Paraná, estão ajudando na limpeza e recuperação do abastecimento em cidades afetadas pelas cheias no Rio Grande do Sul. Profissionais, veículos, equipamentos e água potável fazem parte do pacote de ações da companhia em prol do Rio Grande do Sul desde o início de maio. As equipes, formadas por 34 agentes operacionais e 13 engenheiros, contribuem com a distribuição de água tratada e o restauro das áreas atingidas pelas enchentes. Profissionais que atuam na limpeza relatam o cenário encontrado e os trabalhos realizados. Depois de 12 horas de viagem até lá Porto Alegre, chegamos lá, nos apresentamos na DEMAI, lá na empresa de saneamento deles. O pessoal estava um pouco perdido devido à situação lá, né? A falta de água, tudo alagado e tudo mais. Mas conseguimos se virar. Trabalhamos bastante, fomos para umas praças lá, entregar água potável com o caminhão-pipa. A gente viu que o pessoal gaúcho estava bem feliz com a nossa presença lá, sabe? Entregamos mais de 12.000 litros de água. Foi o pessoal pegando num balde, em garrafa. Isso numa praça lá chamada Parcão, uma praça bem legal lá. Dos demais dias a gente foi abastecer água potável lá com hospitais, abrigos, que estava bem triste, né? A situação dos abrigos lá, que a gente viu que o pessoal estava precisando mesmo de ajuda.
Com a ajuda de caminhões-pipa, eles atuam ainda na limpeza de vias e logradouros públicos, na recuperação das unidades de sistemas de produção de água, na reconstrução de diques e no abastecimento com água tratada nas cidades que integram a Grande Porto Alegre. O trabalho deve ser mantido pela Sanepar no estado gaúcho ainda neste mês de junho. A gente está em Canoas, bem limítrofe com Porto Alegre. E aqui é a região que a gente vai tentar ajudar a Corsan, a prefeitura de Canoas, para fazer com que essa água daqui venha para o lado oposto do dique. O dique, o rio cai para cá, onde está essa contenção. Então a gente vai, com o apoio do pessoal da Sabesp, eles vão trazer 2 bombas, né, um sistema de bomba flutuante, para tentar fazer a transposição dessa água que está aqui, ilhando esse pessoal, porque rompeu um outro dique e que veio aí afetar essa população. E hoje pela manhã foi realizada uma homenagem aos bombeiros de Santa Catarina que atuaram na tragédia do Rio Grande do Sul. Santa Catarina foi o primeiro estado a enviar profissionais para o Rio Grande do Sul no início do mês de maio, quando iniciaram as enchentes. Demanda que exigiu desses profissionais muita força física e mental para suportar as cenas de devastação causadas pela maior tragédia climática vivenciada pelos gaúchos. Hoje pela manhã, os bombeiros que atuaram na linha de frente nesta missão foram homenageados no Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar, em Florianópolis. Os militares também receberam pequenos troféus. A nossa equipe foi diferenciada pelo nível de preparo, de atualização de conhecimento que eles possuíam. Nesse primeiro momento, como fomos ainda os primeiros a chegar no estado, já fomos empregados nas missões mais difíceis pela nossa capacitação. Foi um diferencial na vida de centenas de gaúchos entre a vida e a morte naquele primeiro momento, quando as águas estavam muito rápidas, havia muito risco à vida das pessoas e esses homens e mulheres que lá trabalharam puderam socorrer muitas vidas nesse primeiro momento. É sempre bom a gente agradecer. Muitas vezes as pessoas esquecem de dizer muito obrigado pelo que tu fez, pelo que tu é, independente do que fez. Claro, eles cumprem essa missão em Santa Catarina, mas foram fazer algo a mais do que muitas vezes a capacidade humana poderia encarar, dificuldade psicológica de enfrentar o que eles enfrentaram. Os quase 150 bombeiros catarinenses contribuíram no resgate de mais de 3.000 pessoas e 500 animais no estado gaúcho. Mas a missão ainda não terminou. Algumas equipes ainda permanecem no estado vizinho na tentativa de encontrar os corpos de vítimas das enchentes que ainda permanecem desaparecidas. Realmente, estando lá, dá para ver o nosso nível de atuação de Santa Catarina. Eu tenho muito orgulho hoje de fazer parte das forças-tarefas e do estado de Santa Catarina, representar o estado, porque a nossa expertise é muito grande, exatamente por a gente passar por isso mais frequentemente, né? Então, assim, isso faz muita diferença, porque tanto na gestão, então, assim, as pessoas terem experiência para tomar as decisões, quanto lá no campo. Então, o operador mesmo, né, que está lá na busca ou no resgate, ele tem esse know-how, né? Durante o ato, também foram entregues medalhas, equipamentos, um ônibus, fardamentos e instrumentos musicais. Também foi realizada a promoção de oficiais e praças, além da formatura de bombeiros comunitários músicos. Comemoramos hoje a passagem do dia 13 de junho, o dia em que foi promulgada a Emenda Constitucional 33, que emancipou o Corpo de Bombeiros Militar. Até aquele momento, corporação que trabalhava junto à Polícia Militar de Santa Catarina, e desde aquele dia, no dia 13 de junho de 2003, o Corpo de Bombeiros se emancipou e passou a ter a sua maioridade, digamos assim, e nesse momento estamos completando 21 anos dessa emancipação. O encerramento da solenidade de promoções e homenagens foi marcado pelo desfile da tropa. Ao final, foi realizado o tradicional banho de batismo, que marcou a passagem dos 3 oficiais e 15 praças promovidos a uma nova fase na carreira. E o cantor Naim Jorge Elias Júnior, mais conhecido como Naim, de 71 anos, foi encontrado morto dentro de casa nesta quinta-feira em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Um funcionário de uma empresa de telefonia estava fazendo uma instalação na rua do cantor e viu o corpo. Então acionou a polícia militar, que foi até o local e constatou a morte de Naim. Suspeita-se que o cantor tenha caído da escada. A causa da morte está sob investigação.
Naim frequentou programas de auditório e foi o grande vencedor do quadro Qual é a Música, do programa Silvio Santos, na década de 80. Ao longo da carreira, fez sucesso com alguns hits como Taca Taca e também participou de realities na TV. Entre eles, A Fazenda 9, em 2017, e Power Couple Brasil, em 2022, ambos na Rede Record. E o governo do Paraná anunciou investimentos de mais de 100 milhões de reais para reforçar a segurança viária e promover a educação para o trânsito em todo o estado. O pacote inclui aquisição de sinalização, reformas em unidades de atendimento e parcerias com a Secretaria de Educação e da Segurança Pública. Hoje estamos anunciando a ordem de serviço, contrato pronto para 43 municípios, já fizemos 88 e temos mais 33 em fase de licitação. Ainda nos municípios, a continuidade de reforma das Ciretrans, hoje anunciamos também mais 3 investimentos aqui, em mais 3 Ciretrans. Quando a cidade é bem sinalizada, o trânsito há um respeito maior. É o que vai acontecer a partir desse investimento. A Polícia Científica vai receber investimento de 2,5 milhões de reais para a aquisição de um equipamento que será utilizado no laboratório de toxicologia para investigar o uso de substâncias que afetam a capacidade de dirigir. Todos os casos de morte violenta no trânsito, eles vão passar por um exame por esse equipamento. Então a gente consegue com esse equipamento relacionar o uso de álcool e drogas às mortes violentas no trânsito. Um convênio com a PM no valor de 43 milhões de reais será destinado a atividades relacionadas ao trânsito e compra de equipamentos. Esses equipamentos eles são todos voltados para ações de trânsito. Então nós compramos viaturas, novos etilômetros à medida que forem necessários, cones para os bloqueios, motocicletas para a utilização no policiamento e outros equipamentos que forem necessários relacionados a ações de trânsito. Uma das medidas anunciadas é o Prêmio Educação para a Paz no Trânsito, que envolverá as escolas da rede estadual. O tema da educação no trânsito será incorporado aos currículos das escolas integrais do estado do 6º ao 9º ano. Na verdade, é um investimento em conjunto, segurança, educação e nas cidades, para a gente trazer uma condição melhor de vida para as pessoas e respeitar melhor as pessoas onde elas vivem e trazer mais segurança no trânsito. Agora vamos para um rápido intervalo e você vai ver a seguir que, sob protestos, reforma de Javier Milei passa no Senado argentino. E ainda, obras de desassoreamento avançam no rio Itajaí-Açu, em Santa Catarina. Além de terra e pedras, muito lixo também é removido do leito. Nós voltamos já já. O mês do Clube K do Comprão continua cheio de vantagens para você. Aproveite e concorra a 1 ano de compras. Banana caturra, 1,59 o quilo no Clube K. Laranja pera, 3,59 o quilo no Clube. Alcatra com maminha a vácuo a partir de 24,90 o quilo no Clube. Feijão carioca ou preto Santo Dia tipo 1 de 1 quilo, 4,79. Açúcar refinado Alto Alegre, 5 quilos, 17,99. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita, 2,4 kg, 24,99. Melhor preço é no Comprão. O programa Estrada Boa está em fase acelerada. As ações já chegaram a todas as regiões do estado. Tem obras em andamento bem perto de você. Aqui aumentou a segurança na viagem. Agora não tem mais desculpa para não visitar minha mãe. Ficou melhor para admirar as belezas do nosso estado. Isso é respeito e desenvolvimento para todos. Programa Estrada Boa é a nossa infraestrutura levada a sério. O Guinz é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos. A Viva Flor Garden Center é uma empresa especializada em plantas ornamentais, exóticas e frutíferas. Também temos serviço de paisagismo e execução, com uma equipe especializada para oferecer o melhor para o seu jardim. Venha nos conhecer. Eu trabalho para cuidar da segurança dos catarinenses. Faço parte da Segurança Pública de Santa Catarina.
Uma força que atua em conjunto, unindo inteligência, tecnologia, equipamentos de última geração para proteger e cuidar de toda a população do estado. Saber que eu faço parte dessa força e que meu trabalho é importante para garantir a segurança dos catarinenses me orgulha todos os dias. Por isso, Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. A reforma de Estado do presidente argentino Javier Milei foi aprovada com modificações na madrugada desta quinta-feira pelo Senado, após uma maratona de sessões que começou na manhã de ontem e foi marcada por tumultos em frente ao Congresso. A líder do Senado e também vice-presidente do país, Victoria Villarruel, acabou com o empate de 36-36 na votação geral do texto, que foi então discutido título a título. Por esos argentinos que sofrem, que esperam. Para os argentinos que sofrem, que esperam, que não querem ver seus filhos saírem do país. Para aqueles que merecem recuperar o orgulho de ser argentinos. E pensando sempre em tudo pela Argentina, meu voto é afirmativo. Em tudo por Argentina, meu voto é afirmativo. A presidência comemorou a aprovação da chamada Lei de Bases para a Desregulamentação da Economia, que vai retornar à Câmara dos Deputados para a sanção final. Para conseguir a aprovação, o governo fez inúmeras concessões, até reduzir o conteúdo original de 600 artigos para 1/3. Durante o dia, milhares de pessoas se reuniram em torno do Congresso para rejeitar o projeto e o ajuste fiscal do presidente, e houve tumultos. A polícia repeliu com gás lacrimogênio, balas de borracha e jatos d'água um grupo que tentou ultrapassar as barreiras que isolavam o Congresso. Os manifestantes responderam atirando pedras e, nos distúrbios, 2 carros foram queimados. 7 pessoas, incluindo 5 deputados da oposição, foram tratadas em um hospital depois de terem sido afetadas pelo gás lacrimogênio e dezenas foram atendidas no local. Pelo menos 10 pessoas foram presas e 9 policiais federais ficaram feridos. A presidência disse na rede social X que grupos que chamou de terroristas tentaram perpetrar um golpe de Estado. Felizmente, temos uma grande ministra da Segurança que está pondo as ruas em ordem, como prometemos durante a campanha. Durante a noite, houve focos de protestos em diferentes partes de Buenos Aires e foram ouvidos barulhos de panelas e buzinas. O debate ocorreu em um contexto de recessão e com uma inflação de quase 300% interanual. A presidência rotativa do G7 deu início nesta quinta-feira à cúpula de líderes do grupo das mais ricas democracias do mundo. As guerras na faixa de Gaza e na Ucrânia fazem parte dos temas discutidos no encontro. Os líderes das 7 democracias mais ricas do mundo iniciaram na Itália a reunião de cúpula anual do G7, um encontro no qual pretendem concluir um acordo para conceder um crédito equivalente a quase 270 bilhões de reais à Ucrânia, financiado com ativos russos bloqueados pelo Ocidente. Os líderes de Estados Unidos, França, Canadá, Reino Unido, Japão e Alemanha, além da presidente da Comissão Europeia, foram recebidos nesta quinta-feira pela anfitriã, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, para a tradicional foto de família no resort de luxo de Borghenhasia, no sul do país. O plano para a Ucrânia pretende utilizar os juros gerados pelos mais de 1 bilhão e 700 mil reais de ativos russos congelados pelos aliados ocidentais depois do início da invasão. O presidente ucraniano também está na Itália, onde tem várias reuniões programadas com os líderes do bloco. O plano é complexo e ainda restam dúvidas sobre o que aconteceria se os ativos russos fossem liberados, no caso de um hipotético acordo com a Rússia, ou quem assumiria o risco em caso de não pagamento. Outra grande questão que vai ser debatida é como alcançar uma trégua na guerra da faixa de Gaza entre Israel e o movimento terrorista Hamas. O G7 anunciou apoio a uma proposta de trégua de Biden, que prevê a libertação dos reféns sequestrados em 7 de outubro, mas o Hamas deseja algumas mudanças no plano. A premier italiana, cujo país ocupa a presidência rotativa do G7,
também convidou vários governantes de países que não pertencem ao grupo, entre eles os presidentes de Brasil e Argentina. Ospitalità per la quale l'Italia è famosa nel mondo. Grazie. Mais de 2.000 supostos membros de gangue que estavam detidos em diferentes prisões de El Salvador foram transferidos para o Centro de Confinamento do Terrorismo, a mega prisão que é um símbolo da luta contra as gangues do país. O governo do presidente Nayib Bukele informou que mais de 2.000 membros de gangues que estavam em diferentes prisões do país foram levados na terça-feira ao Centro de Confinamento do Terrorismo. Inaugurado no começo de 2022, o CECOT tem uma capacidade para 40 mil presos e o governo salvadorenho garante que é a maior prisão da América. Construída em Tecoluca, a 74 quilômetros de El Salvador, a prisão ocupa 116 hectares, conta com um muro de concreto de 11 metros de altura e mais de 2 quilômetros de extensão coberto por cercas elétricas. Existem dispositivos para bloquear as comunicações com o exterior e os réus. Vigiados por policiais e militares, dormem em beliches de chapas de aço, sem colchões ou travesseiros. Até fevereiro deste ano, o centro penitenciário abrigava 12.500 membros das gangues Mara Salvatrucha e Barrio 18. Bukele pediu ao Congresso que decretasse um regime de exceção em 2022 para enfrentar o aumento da violência no país centro-americano. Sob essa medida, foram detidos mais de 80 mil supostos membros de gangues e os índices de violência em El Salvador caíram a mínimos históricos. Mas as organizações de direitos humanos questionam o regime de exceção por permitir detenções sem ordem judicial e asseguram que muitos inocentes foram presos sem o devido processo. Milhares de peixes começaram a aparecer mortos em uma laguna no México nos últimos dias. Voluntários e funcionários limpam a região para evitar a propagação de doenças. A seca provocou a morte de milhares de peixes no norte do México. A laguna de Bustilos, que se estende sobre mais de 3.000 quilômetros quadrados, se encontra agora com um nível 50% menor. Os animais começaram a aparecer mortos há uma semana. Funcionários locais e voluntários limpam a região porque agora existe o temor de que os restos dos peixes, algum em estado avançado de decomposição, possam provocar doenças. A chefe do Departamento de Ecologia Municipal explicou que, ao diminuir a quantidade de água, os contaminantes se concentram mais e afetam as espécies. Ela também afirmou que a isso se soma o fato da água que se mantém no local não ser da melhor qualidade. O México vive um período de altas temperaturas em várias cidades, entre elas a Cidade do México, com quebra de recordes históricos. Fim de uma polêmica disputa legal entre a Disney e a Flórida. Um conselho que supervisiona os parques temáticos da empresa no estado norte-americano chegou a um acordo de 15 anos com a gigante do entretenimento. Como parte do pacto, aprovado por unanimidade segundo a CNN, a Disney vai investir até 17 bilhões de dólares, ou cerca de 90 bilhões de reais, nos próximos 20 anos, para expandir os enormes resorts e parques de diversão na área de Orlando. O acordo prevê ainda a criação de um 5º parque temático grande e 2 menores. A Disney e o conselho eleito pelo governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, anunciaram no final de março que haviam resolvido vários processos pendentes, mas que um deles permanecia aberto no Tribunal Federal. Os dois lados se desentenderam depois que a Disney criticou uma lei estadual que proíbe o ensino de questões relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero nas escolas da Flórida. Após esses comentários, DeSantis nomeou um painel para administrar o Distrito Especial concedido na década de 1960 à Disney para o parque temático perto de Orlando, administrado pela empresa como governo local. Foi retomada uma obra que traz esperança aos moradores na região do Médio e Alto Vale, em Santa Catarina, que historicamente sofrem com enchentes. A dragagem do rio Itajaí-Açu tem desenterrado a irresponsabilidade de algumas pessoas, o hábito de jogar lixo nos rios. Uma corrida contra o tempo para entregar a dragagem do rio Itajaí-Açu dentro do prazo de 6 meses.
Após alguns dias de chuva no mês de maio, a elevação do rio impediu o andamento dos trabalhos por um tempo, fazendo a empresa encarregada pelo serviço dobrar a capacidade. A gente pretende trabalhar com 4 conjuntos o trabalho todo, né? De início a gente está começando com 2, para a semana que vem a gente está confirmado já o 3º conjunto, podendo já vir o 4º junto, mas a princípio era só 3. Devido a esse atraso, em função dessa enchente que teve, a gente acabou tendo um mês de atraso em função dessa nível do rio, né? Então isso a gente está trazendo o 4º conjunto para poder acelerar e cumprir com o prazo combinado com o governo. Cada balsa utilizada na obra de melhoramento fluvial comporta aproximadamente 80 metros cúbicos de materiais que são retirados do rio. Nesta fase de limpeza, que pode ser observada a incapacidade humana de cooperação com a natureza, pois além de pedra, areia, madeira e árvores retiradas de dentro da água, muito lixo tem sido encontrado, desde pneus até aparelhos eletrônicos. Sujeira que contribui no assoreamento do rio e também no entupimento de bueiros. Hoje, por exemplo, a gente já começou tirando pneus. No sábado a gente começou a fazer um servicinho de teste com os equipamentos, a gente pegou geladeira. Então não tem como, né, nesse período de cheias, em que avança dentro de casas, essas coisas, acaba indo. E o próprio pessoal, tem muita gente que não tem uma educação e acaba descartando para dentro do rio essas coisas. Iniciada no dia 11 de maio, o projeto prevê mais de 8 quilômetros de desassoreamento, melhoramento das margens e a recomposição da mata ciliar. O investimento total do governo catarinense para o serviço é de cerca de 16 milhões de reais. O que será feito agora, esse serviço que está sendo desenvolvido na área urbana de Rio do Sul, envolve tudo isso que estava previsto inicialmente nos estudos da JAICA e nos projetos posteriores, mas também e principalmente o desassoreamento de todo o trecho, 8,2 quilômetros, 4,5 no rio Itajaí a sul, 3 quilômetros no rio Itajaí do Oeste e 700 metros no rio Itajaí do Sul. E essa edição do Pix News, então, fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela companhia. Você fica agora, na sequência, ao Pix News, com a série Lost. E a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.